Bem-vindos ao primeiro podcast da Super Safra. Esse é um projeto, talvez um dos mais desafiadores que eu estou à frente. Esse projeto ele iniciou há 2 anos e eu prometi que em outubro nós estaríamos iniciando esse projeto que visa melhorar a comunicação no agronegócio. Eu vejo que nós temos uma habilidade, uma facilidade de estar à frente dos negócios, conversando, de fato se comunicando no dia a dia, mas estar aqui na frente de uma câmera, como nós estávamos falando nos bastidores, é muito desafiador. Mas como nós aqui no agronegócio somos pessoas de muita coragem, nós vamos enfrentar. E para esse dia eu convidei 2 pessoas muito especiais, 2 amigas, 2 produtoras rurais, pessoas que estão à frente de grandes negócios. Então é uma honra para mim poder iniciar esse grande projeto com essas 2 convidadas. E eu vou apresentá-las para vocês agora. Mara Giovelli, à frente da Sementes Giovelli, e Josiana Maccioni. Muito obrigada por estarem aqui, por mais uma vez estarem ao meu lado, apoiando um projeto bastante audacioso, né? Porque como nós estávamos falando, é difícil estar atrás dessas câmeras, mesmo diante de tantos desafios que nós enfrentamos no dia a dia, com facilidade, podemos dizer. Mas estar aqui às vezes nos deixa um pouquinho mais constrangido, mas o propósito de criar este projeto, ele é justamente para que a gente consiga somar conteúdo e dividir. Dividir isso com um público do agronegócio, da sociedade, das pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais do que nós fazemos. Então a ideia do nosso projeto é ter episódios mensais, onde nós vamos convidar participantes para falar de mercado, para falar de conhecimento, conteúdos técnicos, para falar sobre crises, como mitigar crises, enfim, a gente vai trazer vários conteúdos. E hoje, o tema que eu quero trazer para nós é sobre estratégia e inspiração no agro. Estratégia porque acredito que nós fazemos muitas atividades, muitas ações de forma intencional. E a gente quer falar um pouquinho disso para o público, para que de fato a gente consiga gerar aí uma inspiração e poder agregar um negócio para outras famílias, para outros negócios com certeza. Então Mara, se apresenta, como eu falei assim, eu não sou jornalista, né? Hoje eu estou à frente de uma empresa, sou administradora de empresas e depois eu vou falar um pouquinho mais de mim, mas então conta para nós, assim, conta quem que é a Mara. Olá pessoal, eu estou muito feliz por estar com vocês aqui hoje. Eu sou a Mara Giovelli, da Sementes Giovelli. Eu atuo no setor administrativo da minha empresa, mais voltado para o setor financeiro, junto com a minha equipe. Eu sou formada em Direito pela Unijuí, sou pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas e sou pós-graduada pela Fundação Dom Cabral. Espero poder hoje aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com todos vocês. A gente fala muito da sucessão familiar, né, Mara? Mas vocês hoje estão tendo praticamente uma inserção familiar com os filhos. Exato. Então, todos esses treinamentos, as capacitações aí, com certeza, preparam vocês para, inclusive, receber esses novos membros aí, né, na família. Exatamente. Tá bom, obrigada. Obrigada. Mas agora, Josi, conta então para nós quem que é você. Conta para nós, né, para o público, conta qual é o teu papel dentro da fazenda, qual a tua formação, como que tu começou, assim, essa trajetória profissional. Então, eu sou a Josiana Maccioni Curilo, trabalho na Fazenda Coqueiro. Samantha, tenho muito orgulho do teu papel de empreendedora visionária e fiquei muito feliz com o convite de participar do primeiro podcast ao lado da Mara também, que como a gente aprende uma com a outra e troca, né? Aprendi muito com vocês. É uma troca, a gente aprende sempre, né? Com certeza. Então, eu sou formada em Medicina Veterinária, tenho pós-graduação em Gestão do Agronegócio e trabalho na fazenda da minha família, né, ao lado do meu pai e do meu marido. Então, é uma empresa familiar, a gente está em São Luís desde 1977, quando meu pai veio plantar trigo aqui. E eu não fui preparada e nem fui incentivada, como eu incentivo meus filhos a continuarem a trabalhar no negócio, né? Então, eu sou agricultora, acho que por amor, de sangue, tradição da família, alguma coisa porque eu sempre quis, né? Então... É como nós estávamos falando, né? Os nossos filhos, assim, acho que eles já aprendem a amar o negócio. Então, mesmo sem aquele incentivo direto,
a gente acaba querendo entrar pro negócio, né? Sim, que eu sou da geração do agro que não era das mulheres, né? Então, meu pai criou nós, só filhas mulheres, né, para irem para fora. Mas né, o amor falou mais alto e eu voltei. Quantos anos, Josi, hoje à frente, assim? Eu me formei em 2006, quase 20 anos. Quase 20 anos, então, que tu voltou e tá trabalhando na fazenda. Sim. Eu construí meu espaço sempre me fazendo necessária em coisas que precisavam ser feitas e como o meu pai era muito operacional, então eu me adaptei e fui para, mesmo ter uma formação de medicina veterinária, eu fui para a parte administrativa e agora financeira, porque eram lugares onde tinha coisas para fazer que não eram feitas, né? Olha só, como vocês são tão boas para falar, mesmo com a câmera aqui atrás de nós, que vocês já estão antecipando até minha segunda pergunta. Vocês começaram a se apresentar e já começaram a contar como que vocês começaram, que era isso que eu queria também instigar aqui, porque quando eu trago uma convidada que está à frente de uma empresa hoje, com uma extrema credibilidade no mercado, uma empresa de 23 anos, né, Mara? A gente sabe que as coisas eram diferentes lá há 23 anos. Como que começou? E assim como a Josiana está trazendo, como que ela começou a se inserir, né, a ser aceita, suprindo talvez atividades onde a família não fazia. Então olha que estratégia, olha como vem tudo de encontro com o tema do podcast. Foi uma ação intencional, foi uma estratégia tua de poder fazer parte do negócio e ser importante, não é verdade? E nunca fazer o que competia com meu pai e depois com meu marido, né? Sempre o trabalho de um complementar o do outro, Olha né? só que importante. E tu, Mara, como que foi para ti começar, né? Eu confesso que essa conversa aqui também é uma riqueza para mim, para aprender. Eu acho que eu nunca te perguntei isso, porque eu não sou de São Luís Gonzaga, eu tô aqui há 15 anos, e então eu não sei, sinceramente eu não sei. Como que foi para ti começar? Não sei se você já estava, não estava, mas conta para nós. Então, Samantha, quando quando eu comecei no agronegócio, porque eu venho de uma família de profissionais liberais, né? Mais advogados, professores, dentistas, e tanto que eu fui fazer direito com o intuito de entrar no mesmo ramo da minha família. Aí eu conheci o Regis, acabei casando com ele, né? Que hoje é meu sócio da Sementes Giovelli, é marido, sócio, né? Ocupa 2 lugares importantes na minha vida, 3 até, porque é o pai dos meus filhos. E eu comecei a minha mestrada no agronegócio pelo convite vindo do meu sogro. Olha só. Ele me convidou para ajudar na parte financeira, que era um controle financeiro da lavoura na época. Ele morava em Guarani das Missões na época e eu acabei aceitando esse convite, que para mim era um grande desafio, porque o agronegócio não fazia parte da minha história e nem do meu dia a dia, né? Acabei aceitando esse convite, isso deve fazer mais ou menos uns 28 anos atrás, né? Foi um desafio, um aprendizado muito novo para mim. Logo após ocorreu uma sucessão, né, que o Regis acabou assumindo essa responsabilidade e nós começamos então a empresa Sementes Giovelli, né? Foi através de um planejamento que nós nos organizamos e acreditamos naquele negócio e aí começamos a trabalhar em função disso. Eu hoje, assim, sou apaixonada pelo meu papel dentro dessa empresa, né? Eu sinto que eu tenho grande parte na construção dela, junto com o Regis e os nossos colaboradores, todos que participam e que estão diretamente ligados nesse processo de desenvolvimento da empresa, sempre crescendo, sempre desenvolvendo, né, Samantha? Porque hoje uma empresa ela está em constância, o mercado é muito dinâmico e a gente acaba se desenvolvendo e melhorando sempre. Então, foi aí que eu entrei no agronegócio, né? Foi um turbilhão daí de negócios, de estruturações, de dificuldades, porque realmente para quem não vem de uma estrutura familiar do agro e tu começar tendo uma empresa para montar, para administrar, para gerar, né, pessoas. Eu acredito assim, Mara, que esse é algo muito peculiar do agronegócio.
nós não temos assim não existia uma formação do agronegócio. Eu vivo algo que às vezes as pessoas me perguntam, e quando eu preparei esse material para a gente conversar aqui, tinha algo assim, sobre o empreendedorismo, né, no agronegócio. Como que você, uma pergunta que eu não vou fazer aqui, mas eu quero falar sobre ela, como que você resolveu empreender no agronegócio? Aí quando eu li essa pergunta eu pensei, como que eu vou fazer essa pergunta? Porque difícil você perguntar para alguém como que tu resolveu, por quê? Ou teu pai era, né, produtor, ou seu esposo, ou alguém. O meu caso mesmo, eu não resolvi abrir uma revenda de insumos. Eu tomei a decisão de assumir diante de um certo cenário. Então é algo peculiar no agronegócio, não é? É algo peculiar e só até agregando um pouquinho, Samantha, ele foi uma situação que causou mesmo para mim a partir de uma sucessão que houve, né, do meu sogro, e aí como faltava aquele espaço, aquela ajuda toda, aquela pegada familiar junto com o Regis, né, que estava à frente dos negócios, eu acabei abraçando aquilo ali e entrei no agro, né. Posso fazer uma pergunta para a Mara? Claro, claro. Mara, agora fiquei pensando, tu ter vindo de fora do agro não ajudou vocês a ter essa pegada de empresa bem antes do que a maioria dos produtores? Eu acredito que sim, Josi, porque assim, ó, até hoje, eu sinto que nós somos pessoas diferentes, isso é natural, né? Graças a Deus a gente tem, vamos dizer assim, essa estrutura de cada um trazer e agregar alguma coisa importante para o negócio. Mas acho que sim, acho que a minha faculdade, a minha formação, inclusive, a minha maneira de ver era totalmente diferente. Eu não conseguia entrar já pensando como um produtor, como um agricultor. Eu já entrei no negócio me inserindo numa parte de empresa, de estruturação, né, um pouquinho diferenciada, porque o que acontece? Não da lavoura. Não da lavoura, porque eu nem tinha conhecimento, né, da lavoura, mas a parte gerencial, até porque o direito ele te abre uma ampla visão, né, contratos, negociações, então assim eu já vi. Ele tem um olhar mais administrativo. Exato, de fato, né? Eu já vim com outra estrutura, né? O agregar, eu acho que foi realmente nessa questão, porque a estrutura familiar montada que o Regis já tinha de produção, essa já estava completa. Era muito focada realmente na produtividade, então, na qualidade, quando eu entrei, justamente eu entrei nessa área, né? Que era uma área. Olha só, Josi, que pergunta importante, sabe? E inteligente, extremamente estratégica. Porque isso é algo que eu vivi também quando eu assumi o negócio. Porque era a pergunta que mais me faziam. Tá, mas tu é agrônoma? Tu é da área? Tu não sei o quê? E não. E acredito, eu não tenho dúvidas, que o que permitiu eu conseguir dar sequência no negócio e hoje manter, ter crescido, inclusive, era o fato de ter um outro olhar, um olhar de administração, realmente, um olhar de fora. Isso contribuiu. Talvez isso fique algo assim, deixe algum recado para nós, né, para o público, para os produtores. Como é importante a gente também estar aberto a contratar, a trazer, nem sempre da família. Tu recorda, no ano passado, num evento que nós estávamos juntas, onde vários produtores apresentaram trabalhos falando sobre as dores que nós vivemos, principalmente sobre gestão, e aí a gente questionou dos nossos filhos, em que eles estão se formando? E aí a pergunta que inclusive eu fiz lá, quem aqui tá incentivando ou está tendo algum filho se formar em administração, por exemplo? Em gestão, em economia, em direito. Empreendedor, né? Exatamente. Então, eu acredito que não tenho dúvidas assim, o quanto isso pode ter agregado, né, Mara, para que os negócios de vocês tivessem assim, um olhar de gestão, uma estrutura mais robusta. Olha só que importante. Samantha, vou contar agora uma passagem quando eu voltei, em 2006 para cá. Daí, como não tinha espaço para mim no operacional, eu ficava de olho em quem estava na nossa frente, o que estavam fazendo, né? E a Mara, tive a sorte de conhecer a Mara logo que eu voltei, e daí já me inspirou, já me ajudou a achar meu caminho, né? Olha só, que a gente estava conversando antes, né? Isso. A Josi, ela é uma produtora que eu acompanhei, posso dizer isso, talvez por eu não tenho tanto mais experiência que ela é uma pessoa que tem uma vasta experiência, então assim,
a gente sempre conversou muito e nós trocávamos muito informações, principalmente dos problemas, e ainda troca, dos problemas, né? Como nós estávamos, vamos dizer assim, nos ajustando naquelas determinadas situações que a gente já viveu, né? E hoje a gente volta aqui agora, como eu falei, o agro é uma montanha-russa, é aquela curva que a gente vai para cima e vem para baixo, é uma coisa muito legal de viver, né? Para quem está preparado. E eu acho que mais que preparado, Mara, porque a sensação que a gente tem também com essa montanha-russa, que às vezes, mesmo buscando várias situações, várias consultorias, assessorias, a gente não se sente preparado para tudo, né? Por tantas adversidades que acabam acontecendo, é dinâmico demais, que a gente muitas vezes não consegue chegar antes do problema chegar, tá? Em alguns momentos. E quantas vezes já nós não nos pegamos se ligando, né? Trocando informação, reafirmando, né? Então, acho que é importante a gente poder... E teve uma situação até que a gente conversou, nós temos que nos encontrar para conversar sobre isso. E olha só, de forma forçada agora, né? Claro que em virtude aí de colocar em prática esse projeto, nós estamos praticando um pouquinho disso, né? De sentar entre amigas, entre parceiros e realmente fazer essa conversa, né? Para poder estar distribuindo isso para mais pessoas também. Eu tenho mais aproveitando assim o gancho assim já emendando a história, mas vocês viram que a gente já atropelou e já estamos falando da gestão, né? Mas acaba que é esse aí, né? É o que a gente faz. Exatamente. Exatamente. Mas assim, principais desafios. A pergunta clichê, mas é fato, né? Acontece no campo. Porque eu não tenho dúvidas assim que essa parte de gestão, a gente tem um pouquinho mais de habilidade, talvez a sensibilidade das mulheres hoje, ser mãe é gerenciar. Então, assim, isso eu comparo muitas vezes isso na empresa, que a forma como a gente conduz a liderança, como nós dividimos, distribuímos, vem muito de encontro como a gente age na nossa família, essa estrutura hierárquica do pai, da mãe com os filhos, mas no campo. Como que é para vocês? Eu não tenho essa vivência, não sou produtora rural, mas vocês sim, vocês com certeza enfrentaram e enfrentam desafios diretamente no campo. O que vocês veem hoje que ainda é complexo, mesmo há 23 anos, né, Mara, atuando, mais de 23 anos, e você, Josi, desde criança aí no campo e agora atuando como líder praticamente, né, na parte administrativa do negócio. Mara, conta para nós. Bem, Samantha, eu estou ligada diretamente também na gestão administrativa, mas isso não significa que eu esteja dentro do escritório com dados, né? Analisando dados, planejando outras estruturações do negócio, não significa que eu não participe da situação que há, né, lá no campo, na área de produção. Uhum. Porque eu sempre digo assim, quando a gente fala em planejamento, a gente imagina que o planejamento seja só dentro do escritório, né? Uhum. Mas não, o planejamento ele é um planejamento do começo ao fim. E onde ele começa lá na lavoura também, né? Então, assim, o maior desafio hoje que eu acho, além do clima, das dificuldades climáticas que nós temos, hoje eu acho que um pouco está também voltado na dificuldade de nós termos pessoas treinadas e capacitadas para o uso de certas tecnologias. Tu sabe que a gente vê o quanto as máquinas, né, toda a inovação, o salto que teve, e nós como ser humano, o quanto a gente conseguiu de fato evoluir, né, para conseguir absorver toda essa tecnologia. Então eu noto assim que nós acompanharmos esse processo de evolução, ele trava bastante, talvez a gente não agregue tanto que poderia agregar aquele maquinário, né, otimize mais, faça muitas outras coisas, porque realmente essa falha existe e é uma falha, eu acho que cultural, sabe, da nossa região aqui e do nosso setor também, né? A gente nota isso, nós mesmo temos propriedades em 2 lugares do Brasil, que é o Rio Grande do Sul e o oeste da Bahia, nós plantamos soja, milho e lá em cima também, em Luiz Eduardo Magalhães, e a dificuldade é a mesma. Eu ia te perguntar isso, se a dificuldade era a mesma, se é geral, tu nota uma diferença assim, entre Sul e Bahia? Não.
Um pouco, mas assim, acaba que o problema sempre é o mesmo, né? Por exemplo, assim, um potencial de máquina totalmente estruturado para fazer um plantio e às vezes uma falha humana acaba com que aquilo deixe com menos produtividade, vamos imaginar assim. Vamos Eu assim, acho que ó. esse é um grande desafio de nós conseguir fazer com que desenvolver essas pessoas para usar a tecnologia e elas Sim. acompanhar essa evolução que está vindo muito rápido. Olha só, essa é a dor, assim, não só do agronegócio, é claro, a gente fala muito do nosso mundo, é o que a gente convive, mas a gente tem ouvido e percebido que é uma crise geral mesmo, de capacitação das pessoas, né, essa dificuldade de conseguir acompanhar toda essa tecnologia. Mas o que vocês têm, assim, o que vocês fazem para minimizar, talvez, a capacitação, enfim, o que vocês, como propriedade, né, como empresa, eu sei que vocês têm toda uma estrutura organizacional pela sementeira, enfim, mas olhando para o produtor rural que está nos assistindo, assim, o que poderia falar de alguma prática simples que vocês fazem que tu acha que pode contribuir? Bom, levando isso tanto para nós quanto ao produtor rural, eu sempre penso assim, que nós precisamos fazer com que, quando trazem esse maquinário para nós, nos trazem mais treinamentos adequados, talvez, para as nossas equipes dentro das propriedades. Olha só o que acontece na Super Safra. A Super Safra é um distribuidor de insumos. O que ele faz? Vende produto. Que produtos? Insumos, né, para o manejo da lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos, produtos especiais, biológicos. Qual é o nosso propósito? Não vender só o produto. Porque hoje, se a gente for olhar, as cooperativas, outras revendas, maiores ou menores, todas vendem praticamente os mesmos produtos. Então, o que é a nossa intenção? Sabemos que temos muito para melhorar ainda. Que a gente consiga levar junto com esse produto o conhecimento de como utilizar. Talvez fique aí uma estratégia para as empresas que hoje estão muito focadas em vender inovação, que elas não vendam só aquele drone, né, de maior tecnologia, mas que ela consiga agregar valor. Sabe que eu estou fazendo uma operação financeira e a gente está fazendo cotação, né? Cotação para entender qual é a melhor opção, qual é o melhor negócio, e é algo que eu deixei muito claro, assim, para as empresas. Tá, essa proposta tem os dados técnicos, mas eu preciso de mais. Eu quero um parceiro que seja um consultor, porque eu quero saber usar essa operação. Isso. Eu preciso que essa empresa que eu estou contratando, ela possa agregar no meu negócio. Então, acho que talvez fique não é um recado, não é uma indireta, na verdade é uma direta, né? Que as nossas empresas, o nosso meio que a gente convive, consiga olhar para esses serviços, na verdade, para poder agregar nos nossos negócios, porque é uma dificuldade imensa de poder fazer com que os produtores acessem tecnologias e entregue, porque inclusive tem um custo imenso isso para os nossos negócios, né? Exatamente. Não é? Josi, e para vocês, assim, tu tem alguma dificuldade específica no campo hoje que tu acredita que tu conseguiu minimizar aí com alguma estratégia, com alguma prática que tu conseguiu implementar nesses anos que tu tá na frente aí com o teu pai, teu esposo? Voltando um pouco à pergunta que tu fez para a Mara, eu também acho que a gestão de pessoas é um dos número um, e não só eu acrescentaria que a gente, por exemplo, lá eu tenho 2 tipos de liderança, né? A da geração do meu pai e a geração do Dudu. E da mesma forma que tenho 2, 3 tipos de funcionários de gerações diferentes, né? Então, como a gente tem que pensar como que eu vou dar uma ordem para o funcionário mais velho, para o funcionário mais novo, né? Isso é tudo, a gente tem que ter uma gestão É um desafio, né? Quanto a gente de perceber isso, né? Mas eu acredito que as mulheres, elas têm essa sensibilidade e essa habilidade de poder perceber como, né, abordar. Claro que também somos mulheres que às vezes têm uma comunicação mais agressiva, não é tão assertiva a nossa comunicação, e eu acho que a gente precisa buscar se capacitar para isso também. Como que a gente tem que se comunicar com essas pessoas? Eu enfrento isso na empresa também. Eu tenho uma comunicação muito direta, né, internamente. Tem alguns profissionais que não estão, talvez, preparados para receber
aquela comunicação na forma que eu abordo, né? Então, como que a gente busca estratégia? Eu vou direcionar aquela postura talvez para alguém comunicar o que eu preciso, porque se eu comunicar vai ser muito direto e talvez não vai ter o efeito que nós queremos. Acredito que há formas de buscar capacitação, mas a gente precisa se autoconhecer, talvez. Agir com intenção em tudo, né? Assim, eu acredito muito no perfil, né? Nós, por exemplo, a gente tenta sempre olhar o perfil do profissional que está contratando e conhecer um pouco se ele está apto para aquela situação ali. Mas voltando a essa pegada que vocês estão falando, né, da gente ser mais direto, da gente ter um pouco de sensibilidade às vezes para saber lidar com o público que a gente está envolvida, né, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, e ter uma postura, vamos dizer assim, ter um lado de gestão empresariado que às vezes a gente não treinou isso, a gente não teve uma escola que nos ensinou. Hoje tu é uma empresária, tu veio aqui, se formou assim, passou por todas essas fases e agora tu é uma empresária, tu tem que ser uma líder, tu tem que isso, tu tem que aquilo. Como que tu vai fazer, né, isso? Tirando um pouquinho do meu DNA, que eu acho que é um pouco parecido com o teu, eu também sou direta, para mim, assim, é uma coisa que me incomoda às vezes, eu não consigo passar por fases assim, mas eu sou direta, eu prefiro até passar pelo meu RH, eu estou me policiando para que o meu RH direcione, o pessoal do nosso escritório fale, esses certos assim, acertos ou ajustes que precisam no dia a dia, porque eu acabo sendo um pouco mais direta também. E como diz a Samantha, muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir, né, ou para ter um líder mais direto, mais objetivo, talvez. Eu percebo. Isso que tu falou, Mara, parece que passa assim um filme na minha cabeça quando eu assumi a empresa. Porque, por exemplo, há 10 anos atrás eu não tinha um RH. Há 10 anos atrás a gente não tinha uma estrutura de marketing. A gente não tinha áreas que pudessem minimizar alguns impactos, inclusive de comunicação, para dar a ordem ou para delegar a estratégia, assim por diante. Então, isso vem de encontro com o que nós iniciamos a falar, que é essa peculiaridade do agro, né? Que a gente aprende, a gente vai fazendo a nossa formação conforme a gente vai assumindo os nossos negócios. Mas o quanto a gente vai se desenvolver, o que faz nós nos desenvolver, talvez, é essa capacidade de querer aprender, de ter essa humildade também de escutar. Olha o quanto a gente aprende estando conversando, inclusive, com outras pessoas. Olhando para quem está na frente, como tu usou esse exemplo, né, com a Mara, quando te inspirava, quando conversava e via esses modelos. Então, é sobre isso que a gente gostaria realmente de falar aqui, para poder mostrar, de fato, que nos nossos negócios também acontece uma série de situações problemáticas que a gente precisa buscar alternativas, né? Samantha, porque assim, ó, voltando aqui, novamente, eu concluo mais uma frase que tu falou. Nós aqui não somos jornalista, né, comunicadoras assim da rede da TV ou atrizes, né, para fazer um papel que está tudo perfeito aqui. Não temos curso de oratória. Mas a gente tem sim um perfil de gestão super arrojado, porque nós estamos sim cuidando das nossas empresas, sim nós estamos enfrentando desafios dia a dia, tanto com o funcionário quanto com o setor em si, né? Quanto o setor com as situações climáticas. A nossa empresa ela é desafiada sempre, ela faz parte disso, né? Ela é uma empresa a céu aberto. Então, assim, a gente está exposto a todos os riscos. E a gente consegue tentar melhorar a cada dia, né? E eu acho que, assim, voltando de novo para o nosso tema hoje aqui, eu acho que é isso que a gente tem que tentar sempre incutir, que o nosso setor, ele é um setor fantástico, né? E ele não comunica bem. Nosso setor, o agronegócio, não comunica bem, né? Como nós poderíamos nos comunicar melhor? Como nós poderíamos fazer uma gestão mais adequada, né? Cada modelo de negócio para a sua empresa, porque não determinadamente o que é bom para a tua empresa se adapta no meu modelo. Cada produtor tem a sua estrutura, tem a sua realidade, né? E essa peculiaridade do agro é do agro mesmo.
porque o agro acaba sendo produtor empresa, né? Produtor que é uma Eu acredito empresa. assim, ó, que essa peculiaridade também nos força a enfrentar esses desafios e nos tornarmos mais resilientes também, porque a gente apanha muito. Aí quando tu erra, quando tu enfrenta essas situações, a gente cria couro, né, como se diz, a gente vai ficando mais forte, vai se tornando mais resiliente. Mas aproveitando esse gancho também, vamos falar assim de crise. Na verdade, eu não queria falar de crise, eu Não. quero falar de Vamos solução, falar de solução. né? Vamos falar de solução sobre Isso. a crise, que de fato não é a primeira, não será a última, mas de fato, vamos falar, Rio Grande do Sul, mesmo vocês estando lá na Bahia, mas a Josiana está aqui, nós estamos aqui, somos gaúchos, embora a gente não tenha uma crise concentrada no Rio Grande do Sul, a gente tem uma crise geral, é mundial. Falando de Brasil, nós temos aí uma das maiores taxas, né, Selic, nos últimos tempos, e sem uma previsão de curto e médio prazo de queda, né? Então, nós temos alguns fatores bastante relevantes para o setor, que é essa taxa bastante elevada, uma alavancagem de todos os produtores, né? Não vou falar todos em geral, mas assim, a grande maioria do setor em si, exatamente. E nós temos também aí um terceiro fator que eu acredito que é extremamente relevante, que é uma queda nos últimos anos, não vou falar que é agora, porque nós sabemos que já viemos aí tendo uma recessão, uma diminuição de crédito nos últimos anos, correto? Então, assim, com esses 3 fatores que eu trago aqui para vocês, como que vocês conseguem, não estou dizendo que está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas como que vocês acreditam que algumas ações de gestão puderam fortalecê-las, né, nos negócios de vocês para mitigar essa crise, para enfrentar, porque como a gente sabe, o agronegócio ele é cíclico, a gente vive momentos de baixa, momentos de alta. Como que vocês se prepararam ou como que vocês estão enfrentando essa situação? Posso? Tá. Então, eu acredito num agronegócio. Ao longo desse tempo, eu aprendi que o agronegócio, a minha empresa, seja ela o produtor rural, seja ela a sementeira, a Sementes Giovelli, ela tem que trabalhar com um processo de prevenção. Ela tem que ter uma gestão adequada, aonde processos importantes devem ser gerenciados constantemente, né? Então, quando eu falo de processos, eu falo de processo financeiro, eu falo de processo de gestão de custo, eu falo de processos de travar custos na lavoura já antecipadamente, né? A prevenção, ela vem desde a prevenção de manutenção de máquinas, ela vem desde de prevenção do que eu estou vendo que o setor clima lá, ele não vai ser favorável e eu sei que vai chegar em maio e a minha situação não vai ser boa, mas eu estou lá em janeiro, Todas as fevereiro. variedades, né, gurias, né? assim, que a gente está Então, projetando para a planta, olhando para o exatamente. clima. Então, assim, tu tem que trabalhar olhando para o que vai acontecer. Tu tem que estar à frente do que está. Projetando, né? Prevendo, talvez. Eu sempre digo assim, ó, que a estratégia, ela vem, até uma das coisas que depois no final a gente vai comentar, ela vem em épocas desde a época de Napoleão, né? A estratégia da guerra, quando o ser humano ele já vinha fazendo estratégias, né? E eu acho que assim a gente deveria tentar abrir um pouco o horizonte e entender que tudo é estratégia, que tudo é entender o processo, conhecer ele, saber o que ele vai te dizer, né, lá na frente. Então, por exemplo, assim, ó, como tu vai agir é uma estratégia, né? Eu sei que eu vou ter seca esse ano, eu sei que meu custo está assim, eu sei que eu não vou ter produção. Como que eu vou agir? Eu entendo que é muito difícil dizer assim, sem produto não tem como pagar a conta. Vamos falar um português bem básico aqui, né? Realmente não tem como pagar a conta, mas como eu vou chegar no meu parceiro que me financiou, como eu vou chegar no meu parceiro de crédito, seja ele a trading, seja ele
o órgão financiador do banco, seja qual for, como que eu vou chegar? Eu vou chegar no último momento dizendo para ele que eu não tenho condições, que isso... sabe, Mara, assim, aqui isso é uma colocação bem importante. Se chama interagir prevenção, aqui. né? Eu acho que essa prevenção é uma das coisas, então eu tento trazer, só concluindo aqui, tento trazer isso o máximo possível, tento estar transparente, relatório, analisando todos os indicadores, né? Vendo a realidade do setor. E quando eu falo realidade do setor, esse é o preço, é a Selic, né? É investidores não vindo, é pressão para venda, é toda essa situação aí que a gente vai trabalhando e olhando em diversos fatores. E o clima junto, né? Porque nós precisamos reproduzir. Tu trouxe uma colocação bem importante, assim, ó, falando em indicadores, né? A gente sabe que indicadores são... A gente escolhe quais os dados a gente quer monitorar para poder tomar as nossas decisões. Olhando para o teu negócio, assim, ó, Josi, vamos falar indicadores do dia a dia, assim, ó, quais são os dados que hoje tu busca, e tu também, Mara, que vocês buscam fontes e dados de informações para que vocês trabalhem para formar os indicadores de vocês no dia a dia? Eu acho que hoje informação é fundamental, né? Tu ter um tempo para estar estudando o mercado, acompanhando as notícias, não só preocupado em produzir mais, né? Mas principalmente nessas ferramentas que vai ajudar eu a equilibrar as receitas e as despesas, né? Então, saber o custo, saber já ter um orçamento da próxima safra, isso tudo vai me ajudar a mitigar os riscos, né? Não só diversificação de culturas, mas diversificação de como eu vou vender o meu produto. Não deixar só para vender no físico, né? Fazer barter, contrato, Sabe qual é uma pergunta que eu fazia, que eu fiz em uma pesquisa passada, tá? Nas empresas, geralmente, a gente trabalha com meta, né? A gente tem indicadores e a gente acredita que a meta é a referência para poder medir também se você está chegando naquela projeção que você tem de orçamento sobre o resultado. E a gente ouve muito do produtor, assim, meta de produção. Eu produzi tantos sacos por hectares, né? Essa variedade, principalmente, produziu tantas sacas. E a pergunta que eu faço, vocês têm meta financeira no negócio de vocês? Sim, né? Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza. Mas qual é a meta, assim? Parece muito óbvio para nós, né, Mara? Para ti, principalmente, é a frente, assim, de empresa. Mas vamos tentar olhar para o lado produtor rural, lá na lavoura, lá no campo. Vamos falar, né? Quando fala em meta, fala em margem, né? Fala em custo de produção. Isso aí. Fala em vários fatores, né? Voltando um pouquinho aos indicadores, eu só queria fazer uma colocação assim que realmente é a única forma de se trabalhar, é tu tendo todo o teu processo estruturado de gestão, né? Teus números, teu relatório, teu custo, para te poder analisar e tomar atitudes. Sair do achômetro. O que são os indicadores? É o custo da produção, é a capacidade de pagamento de tu gerar um financiamento de investimento, como eu vou pagar, quais são as chances que pode dar errado, o que pode acontecer. Então são vários, né? Desde as ferramentas de trava, NDF, né? Eu estou fazendo um custo de produção numa lavoura, eu comprei adubo, quantas sacas de soja aquele adubo vai me consumir ali, o que vai acontecer? Eu já estou travando esse custo. Se eu travei esse custo, existe ainda uma ferramenta que eu possa ganhar um pouquinho mais? Qual seria? Onde eu vou buscar? Que são as NDF, que a Josi conhece e vocês sabem, e outras ferramentas que existem para deixar com que fique mais saudável essa margem de lucratividade no final. Que eu acho que a minha meta hoje, perguntou da nossa, é voltando a sempre trabalhar com saúde financeira, tá? Um bom fluxo de caixa, porque uma empresa ela precisa de um caixa forte, né? Quando eu falo forte, ou seja, ela precisa estar organizada para ela saber que vem os problemas, porque o agro tem os problemas, é natural. Então, assim, o que é? É a saúde financeira, que ela tem que cuidar, não pode abalar, né? Muitas vezes a gente precisa, em determinados momentos, abrir mão de certas coisas, e sabe que aquilo é cíclico,
mas se durar aquilo ali, vai afetar a saúde financeira do negócio, né? É uma coisa muito simples de se analisar, se tu for pensar. Então, assim, caixa é uma coisa que eu sempre digo assim, uma empresa tem que ter caixa. Cuidado com o ativo, coisas assim muito pesadas, vamos dizer assim, né? Investindo em coisas que daqui a pouco não tem estrutura, não está no momento, não tem esse retorno rápido, né? Então, assim, tirar do teu caixa muitas vezes. Então, eu sempre deixo esse radar, esse ponto que eu acho que é isso. Um bom caixa, um bom planejamento e os números, assim, tu tendo o conhecimento da tua realidade. Cada empresa tem as suas peculiaridades e seu DNA, como eu digo, cabe a cada um. Né? Mas a meta é essa, é margem, é resultado e produtividade. E eu acho que um indicador que vai ajudar muito a ter a meta é o custo, é o principal, né? Porque se eu sei qual é o meu custo, eu sei a quanto eu vou vender para empatar, para sobrar 1, para sobrar 2 ou para dar negativo. Então, eu não fico naquele achismo que esperando soja a 150, só vou vender meu trigo a 70. E isso acaba com, eu acho, prejudica e muito. Quando tu consegue gerenciar o teu custo, administrar às vezes 65 pode ser bom. Exatamente. E muitas vezes nós já passamos problemas assim no nosso setor, né, Josi? A gente já conversou muito sobre isso. No nosso setor, ele não é eu não ganhei. Por exemplo, assim, vendi o soja tanto, mas quanto era o tanto para o meu custo, né? Era um custo acessível, era tantas sacas de soja por hectare, aquilo estava dentro da realidade do negócio. Então, esse é o olhar, não é o olhar só o soja está 120, 150, né? Claro que a gente sempre quer ganhar mais. Sim, mas a gente nunca vai acertar. Capitalizar mais, com certeza. Eu ouvindo vocês, assim, e eu ouço, a gente está do outro lado, tá? De novo, não sou produtora rural e a gente acaba se deparando com vários perfis, tamanhos de produtores e assim por diante. E a gente ouve muito essa questão e a gente percebe a dificuldade hoje de o agronegócio, ele ter conhecimento de fato do custo da produção. E aí quando a gente fala custo, não é só dos insumos, né? Mas é toda a operação. Nós iniciamos a nossa conversa... Indiretos. Exatamente. A gente começou a nossa conversa falando que a agricultura ela é formada por famílias. Então, assim, existe o custo lá do negócio, da lavoura, da pecuária, mas também tem o custo da família. Não é verdade? Que é uma outra empresa. Os custos da família muitas vezes são misturados, assim por diante. Hoje eu conheço vocês, eu sei que vocês atuam com sistemas, com consultorias, né? Não é à toa que vocês realmente estão conseguindo enfrentar todas essas dificuldades, estão organizados. Mas assim, para quem não tem ainda um sistema, porque lá atrás talvez teve aquele momento que vocês não tinham. Como que vocês faziam? Vamos voltar um pouquinho, né? Porque talvez esse momento poderia, e na verdade tenho certeza que vai poder dar uma dica importante para quem precisa organizar um pouquinho a casa, precisa achar uma forma, porque eu não preciso ter o melhor, muitas vezes, sistema para eu começar a entender como que eu posso organizar e fazer gestão financeira dos meus negócios. O que tu poderia dizer para nós nisso, Josi? Até uma coisa que eu fiz ontem, por mais que eu tenha um sistema que eu acompanhe meu fluxo de caixa, eu gosto de escrever, de pegar, passar tudo para um papel. O que vai entrar janeiro, fevereiro, março? O que vai sair janeiro, fevereiro, março? E eu escrever, acho que isso é uma dica simples, fácil, né? Tu pegar e visualizar ali o que está entrando, o que está saindo, tipo, como falam agora, fazer um mapa mental. Não precisa de um sistema, né? Tu consegue... olhando, estudando, e é uma maneira de estudar já tô louca que tu dê a dica, né, do teu livro, porque isso vem totalmente de encontro, né? É tu parar e olhar e pensar. Olha só, nós estávamos semana passada, né, no evento lá da Corteva, um evento que eu tô gostando muito de participar, porque de fato, eles estão instigando muito isso no produtor, muito essa questão de implementar a gestão, e eles estão focando nessa área feminina, porque é a área que não está voltada para o operacional, está mais voltada uma área para o administrativo, assim como a gente acaba atuando, né, sendo protagonista dentro desses negócios, nessas funções. E recorda que o Alexandre, associado da MB,
a MB Agro, ele trouxe uma colocação, voltando nessa questão da crise financeira que a gente está vivendo. Uma percepção dele, não estou aqui falando que o soja o ano que vem vai estar a R$100, tá? Não estou falando e espero realmente que não esteja, embora minha opinião é pessimista, tá? Diante das fontes, das informações que eu busco, que eu acompanho diariamente. Porém, o que ele traz é que nós temos o fator crédito, recessão de crédito, toda essa reestruturação que as instituições estão fazendo, instituições financeiras, cooperativas, distribuidores, estão remodelando suas políticas de crédito, de concessão. Nós temos uma tendência de ter uma redução maior ainda de financiamento para o produtor. Então, ele acredita que este movimento vai fazer com que a gente tenha uma pressão de faturamento de soja, de venda de soja mesmo, no momento de pagamento de conta, que é abril, maio, assim por diante. Qual é a prática hoje que vocês estão atuando, que vocês acreditam que pode minimizar essa rentabilidade que a gente está falando aqui? Porque o nosso papel de gestão não é apenas eu tentar buscar a maior produtividade na lavoura, mas eu fazer com que aquela produtividade, ela se torne dinheiro, ela tenha liquidez. Bem, concordo com isso, Samantha. Acho que é a meta de qualquer empresa ter a liquidez, né? Mas nada foge da gestão de custo, né? Quanto melhor o custo gerenciado dentro da tua propriedade, mais rentabilidade ela vai te dar, né? Mas eu ainda acho que eu volto de novo um pouquinho a fita e digo para ti assim, tentar estruturar o que vai acontecer em maio, prevendo já a realidade da tua propriedade. Quem que não conhece tão bem a sua propriedade quanto o produtor? Ele é o que mais conhece. Ele já sabe com o que ele lida há quantos anos, ele já tem a estatística, né? O que quando a gente fala de indicador, vamos voltar assim, qual é o indicador do clima? Né? Então, o produtor ele já trabalha com indicador sem ele nem está se dando em conta que ele trabalha com indicador, né? Ele tem um indicador fantástico que ele olha, que é o clima, que vai acontecer em maio, que vai acontecer em janeiro, que vai acontecer. Então, ele tem que estar prevendo isso e é o que eu tento fazer junto com a minha equipe lá sempre, né? Como vai ser esse ano, né? Então, a gente já sabe que nós temos aí um histórico de pouca chuva, que está vindo aí de novo para nós, a gente não quer acreditar, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito com a realidade e isso talvez seja, até por eu ser mesmo de fora um pouco do agro que vim para dentro, né, desse setor, porque o que acontece? A gente se apaixona mesmo e a gente imagina coisas. Né? A gente se apaixona pela propriedade, a gente imagina a produtividade, a gente imagina que tudo vai dar certo. E quando a gente lida com a realidade, a gente está lidando com o fator mais certo possível, né? Então, como que eu faço? Nós fizemos assim, a gente tenta trazer essa gestão dos relatórios, do que está acontecendo e a estatística de produtividade, né? Tentando melhorar. O que nós temos fazendo? Quando eu comecei há 28 anos atrás, nós não tínhamos irrigação. Né? Hoje a gente tem irrigação. Nós não tínhamos crédito no agronegócio. Há 28 anos atrás, o setor do agronegócio era totalmente desacreditado. As instituições financeiras elas não davam crédito para o agronegócio. Era um custeio, alguma coisa assim, muito menos do que vocês, que são de outra geração, a Josi principalmente, viveu já. Entrei né? Nós não tínhamos isso. Exatamente. Nós tínhamos um governo que trabalhava com tu comprava um maquinário e tu não tinha taxa fixa no investimento, era TJLP, eu acho, uma coisa assim. Então, assim, tu nunca sabia como aquele maquinário ia se comportar lá, aquele investimento, né? Flutuações enormes de dólar, né? Volatilidade total, né? Baixa tecnologia, baixíssima, né? Nós tínhamos variedades que vinham, que eram, vocês lembram? Acho que alguém, talvez do teu pai falar, era o Maradona que diziam que era um soja que plantava, exatamente. Então, assim, ó, tudo isso que aconteceu no agronegócio trouxe
o produtor até aqui, ele sobreviveu, né? Hoje não temos a linha de crédito, o setor está alavancado, tem dificuldade? Tem. Mas acredito que se tu conseguir tentar olhar o que tu já passou, cada produtor dentro da sua propriedade, sabendo quanto tu colhe, como que é a tua gestão, e ir diretamente no ponto crucial, que é o erro que tu faz por ser apaixonado pelo negócio e não conseguir ver esse negócio como uma empresa de verdade, aí tu não vai conseguir fazer uma gestão adequada, aí tu não vai conseguir sair desse problema que tu está trazendo para nós aí, porque ele sempre vai acontecer, né? É cíclico, né? Ele sempre vai acontecer. Sabe que eu estava em Santiago num evento mês passado e eu iniciei um MBA com a Agroinvest agora. A gente vai abrir a cerealista no próximo ano, então eu vou me preparar porque eu quero, não que eu vou estar 100% à frente, mas eu preciso estar preparada. E aí o início da aula, a primeira aula de apresentação, eles contaram a história da soja. E, de novo, eu não sou filha de produtor, não sou agrônoma, então nunca na vida eu tinha estudado essa história. E isso me encantou muito, assim, há quantos anos a soja existe, tá? Onde a soja começou, vocês melhor do que eu sabem, e quem está nos escutando, se for produtor rural, vai dizer que como que essa mulher está ousando falar de soja aqui, né? E eu quero dizer assim, que o gaúcho, ele é um produtor, talvez eu ousei dizer que ele é o melhor produtor do mundo. Porque foi ele que desbravou a soja, gente, aqui do lado, em Santa Rosa. E aí esse produtor, ele foi desbravando o Brasil inteiro e ele foi indo, né? Isso num país que tem pouco mais aí de 500 anos, com uma cultura jovem, porque quando tu fala, né, falasse das séries que a gente tem que aprender com o passado, olha como a gente tem que olhar para trás e valorizar a história. Tudo que foi feito, quantas crises, quantas recessões, e nós estamos aqui. Exato. Em um momento com tanta inovação, com tantas possibilidades, com tantas ferramentas. Então, esse projeto do podcast, nós estamos aqui falando, qual que é o maior propósito dele? É comunicar um pouco que fazemos, tá? Porque talvez esse pouco pode ser muito para alguém. E que os próximos episódios que a gente vai trazer traga mais conteúdo, traga mais conhecimento, que a gente possa estar aprendendo. Mas mais do que isso, é que realmente assim, é valorizar a nossa história, se fortalecer e talvez fazer diferente. Exato. Olhar, como tu falaste, Mara, como empresa. Que o produtor rural até aqui, talvez, ele olhou muito como família, como um meio extremamente familiar, mas nós conseguimos pegar toda essa riqueza que se construiu e nós trazer um olhar corporativo, de fato, tornar uma empresa, né, de gestão, com RH, aquilo que a gente conversou, Josi, por que não contratar alguém para tocar essa parte de pessoas para nós? Não acha? Aprender, delegar. E a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Eu acho que quem aqui já não se viu nesse mundo onde eu, há 10 anos atrás, eu era o comprador, o vendedor, o RH, o marketing. E o agricultor é tudo isso, né? E o agricultor gaúcho, realmente, tu tem toda a razão de falar, o agricultor gaúcho, ele tem um diferencial imbatível. Ele consegue lidar com todas as situações climáticas. Excesso de chuva, ele já passou excesso de chuva, falta de chuva, né? Ele sabe plantar na areia, ele sabe plantar aonde for, ele sabe plantar e ele sabe produzir. Claro que falta um pouco de toda uma estrutura de incentivo, e que isso aqui nós poderíamos ficar falando horrores, né? Não vem ao caso, porque hoje nós mais depende da nossa gestão e da nossa realidade, de olhar o negócio e de entender ele, né? E de querer fazer com que ele dê certo, porque não adianta nós olharmos para o negócio do agro, das nossas propriedades, e não entender de custo, não adianta nós não entender de tecnologia, né? Vamos dizer assim, hoje a agricultura de precisão, tudo que nós tentamos agregar, tudo que aconteceu nesse período dessa evolução tecnológica do agronegócio, né? E o produtor, ele está acompanhando, ele está desenvolvendo, quando não é o produtor pai, é o produtor filho, é o esposa, é o genro, alguém que entra na propriedade, né? E que traz essa veia para ajudar, para agregar, para crescer. Isso é muito bonito de ver,
E o agro tem essa E característica. olha quanto de sustentabilidade a gente traz para esse negócio, né? O quanto a gente está protegendo ciclos familiares, né? A própria natureza toda, que a gente é extremamente criticado hoje, e quanta sustentabilidade a gente pratica, mas de fato a gente não comunica. Exatamente. E hoje a propriedade não é só a lavoura, né? Ela tem vários braços, né? É administrativo, financeiro, é o ambiental, é o jurídico. Então, não tem como o produtor só ele dar conta, né? É a gestão de pessoas, é vários braços. E tem aquele momento que mesmo lá 10 anos atrás, que nós já fomos tudo isso, tem horas que a gente é de novo. A gente tem que ter conhecimento para colocar a mão e proteger o nosso negócio. Tem que ter o conhecimento para te saber que tu precisa daquilo, né? E o que tu quer com aquilo, né? Samantha, tem um ponto que eu gostaria de colocar aqui, que tu já comentou, e eu acho que é um tema super importante sobre esse modelo de nós olhar essa pressão de venda e as instituições pouco crédito, né? O que tu achas? Eu vejo assim, ó, o que eu tento fazer o máximo, e sempre tentei cuidar, a linha de crédito que me ofereceram, né? Eu tentei tentei fazer com que o melhor, vamos dizer assim, o melhor olhar da instituição financeira tivesse em relação a mim cliente, vamos dizer assim, ao meu negócio. Eu produtor, eu sementeiro, seja qual for né, o que eu cuido com isso. Eu cuido muito isso, porque eu acho que assim, ó, tendo todas as situações alinhadas, vamos dizer assim, começa com o ambiental, como a Josi falou, produtividade, organização fiscal, toda uma estruturação, né? Então o teu parceiro de crédito, ele vem e te analisa. Ele olha o teu comportamento. Ele sabe eu acho que isso é bem importante a gente trazer para a conversa. Quanto eu posso oferecer de taxa para a Samantha? A taxa hoje, não, se nós ficar aqui falando, a gente sabe que ela é inatrativa. Os parceiros, eles não têm apetite, como diz o outro, de emprestar o dinheiro para o agronegócio, porque assim, ó, quando o setor está em alta, o apetite do banco fica, né, incontrolável. E quando demanda, exatamente. Né, então hoje nós estamos vivendo ao contrário. Quantos não tem bancos anunciando que estão saindo, né, do negócio. Como que eu vou me manter nessa situação, né? Precisando de linha de crédito, porque o produtor precisa de linha de crédito, a sementeira precisa de linha de crédito, eu preciso, tu precisa. O nosso negócio, ele é baseado, ainda mais com previsão lastreado em nós produzir em cima de parceiros de crédito. Nós precisamos desses parceiros. Como nós vamos manter eles? Girar, né? Exatamente. Então aí sim entra toda essa estruturação, né? Todos esses cuidados. E aí que eu falo da prevenção também. Né? Ele é teu parceiro, tu também tem que ser parceira dele. Né? Mas, Mara, assim, eu tenho algo só para complementar. Tu tem que trazer isso antes para ele. Mas como que eu acho que eu vou só me meter um pouquinho aqui, eu acho que é bem importante, com toda essa tua colocação, dessa estrutura, tudo que nós já falamos aqui, isso reflete comportamento. E hoje as instituições têm um C que a gente chama, né, dentro da análise de crédito, que é caráter. Então é isso que a gente orienta muito quando a gente fala, aí vem de encontro com essa prevenção que tu falaste. Nós vivemos num escritório a céu aberto, onde, né, o nosso planejamento de uma produção lá de 60 sacos por hectare talvez não aconteça. Mas eu vou ficar sabendo que não acontece quando? Não depois que eu tenho uma conta vencida. Então é um pequeno detalhe que eu gostaria de trazer para a conversa, que vem muito de encontro com essa organização corporativa que a gente precisa melhorar no agronegócio. Né? Nesse ar de gestão, na parte financeira, na questão do teu controle de custo, no teu planejamento com os teus pagamentos. Porque o mais impactante não é você não ter o grão para liquidar e pagar. O mais importante é você ter o caráter que gera o crédito, a credibilidade, que você possa chegar nesse parceiro financeiro e negociar. Né? O planejamento. Que vem do planejamento. Sem planejamento, eu me atrapalho. Eu me dou em conta depois, ou às vezes eu não estou preparado para enfrentar ou lidar com esta negociação. Então, a gente nem falou de inteligência emocional aqui, né, gurias? Que eu acho que afeta muito também o nosso segmento. E a gente precisa estar muito preparado e cada vez mais estar nos fortalecendo para enfrentar esses momentos cíclicos. Mas, gurias, assim, ó,
eu acredito que nós teríamos assunto para ficar até a meia-noite conversando aqui, não é verdade? Mas eu não tenho dúvidas que nós faremos, assim, muitas outras conversas. Eu preciso encerrar, eu preciso finalizar, porque senão o pessoal vai ter que assistir a gente 2 horas, porque existe muita conversa boa aqui. Eu agradeço imensamente vocês, assim, por estarem aqui comigo, estarem abertas, abrindo a intimidade de vocês, do negócio de vocês, né? Como sempre, vocês nunca foram fechadas, vocês foram sempre e são pessoas abertas a fazer com que o agronegócio melhore, ele cresça, ele se desenvolva aqui na região. Então eu vou pedir para vocês agora se despedirem e nessa despedida que vocês possam aí finalizar, deixando algum recado, alguma dica. Frisar, né, o que move a gente é o amor pelo que a gente faz, né? Mas, Josi, a gente acompanha, assim, o que tu faz com a tua família, né? Então, será que isso não promove uma sucessão, um amor, né? Sim, eu acho que conviver... Eu tive uma infância no campo, meus filhos também. Isso é diferente na criação, né? Porque eles estão vendo de onde está vindo o dinheiro, a gente estão vendo o amor com que a família trabalha, né? Então, não é só a parte boa, como tem muito assim o agro de tirar foto e postar lá na colheitadeira. Tem a parte difícil. Deixa eu tô aqui, né? Tu que tá se despedindo, mas eu vou entrar junto. Quantos momentos, assim, a Manu hoje com 16 anos, entrando em conversas de negócio já, ouvindo a gente falar de negócio. Eu tenho minha filha com 5 anos, que às vezes, nós indo assim, viajar, ela do nada, mãe, por que que a Corteva tá brigando com a Bayer? Eu, que Bayer, filha? Deus se ligou, Bayer, porque ela ouviu, né, nós falando sobre uma notícia, e eu, não é briga, eles estão discutindo sobre uma tecnologia. Então, olha como o ambiente, o network, a importância de se relacionar e mostrar o que tem de bom de fato, né? Falar de negócio com os nossos filhos. E eles têm uma responsabilidade a mais, né? Porque eles já têm uma profissão, queira eles fazendo outra ou não, né? Então, é a obrigação deles saber como é que é o negócio da família. Conta para nós essa dica. A Samantha tinha mandado as perguntas que ela ia fazer para indicar um livro. E hoje é o Dia Mundial do Livro, né? Eu fiquei pensando, nossa, que livro que eu ia indicar que tivesse a ver com o negócio, com o trabalho, né? E esse é um livro que eu acho que eu li em 2 dias. Faça o que tem que ser feito e não apenas o que te pedem. É um livro que ele tem, só o título já diz muita coisa, né? Não só quanto ao nosso trabalho, né, de fazer sempre a mais, mas das pessoas que estão em volta de nós, né, tantos filhos, sempre o que eu posso fazer a mais para contribuir, né? Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer aos anfitriões, a Samantha, o Silvio, a família Super Safra, a vocês que estão conosco aqui nos ouvindo. Também quero deixar aqui o meu respeito e admiração pelo produtor rural, né, pelo setor do agronegócio, do qual eu também faço parte. E uma mensagem que eu deixaria como gestora hoje é que o produtor busque cada vez mais processos eficazes de reduzir custos e aumentar a produtividade. Né? Que ele busque isso através de governanças, que ele busque isso através de consultorias, que ele busque através do conhecimento prático diário que ele tem, né? Pois eu acredito crucialmente que faz parte da evolução e do desenvolvimento das empresas esse tipo de gestão. Contribuindo um pouco também, como o que a gente está fazendo aqui, né? Comunicar. Eu comunicar para os meus filhos, comunicar para os meus pais, para minhas irmãs, comunicar para os meus funcionários, o que a gente está fazendo todo dia, né? Eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, mas que tem um ganho enorme, né? Num setor tão grande, né? Numa monstruosidade, no que alimenta o mundo, no que desenvolve o Brasil. Mas também, Miriams, um setor que sempre baixou a cabeça e trabalhou muito, né? Talvez por isso que a gente não tem essa habilidade e
e essa dedicação em comunicar, porque nosso tempo realmente, ele está muito demandado, ainda é muito demandado por baixar nossa cabeça, assumir muitos papéis, né, para fazer com que o nosso negócio, ele se mantenha de pé, diante de todas essas Tem sido anos tão situações. pesados, né? Mas eu acredito que a gente está se reinventando, nós estamos buscando alternativas, então eu agradeço mais uma vez, iniciei o podcast agradecendo a presença de vocês, o apoio, né? Obrigada, fico muito feliz por ter pessoas tão abençoadas próximas de mim, que contam, né, que estão aí dispostas a participar desses projetos que a gente inventa, tá bem? Então eu encerro, obrigada, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Eu convido, inclusive, para que vocês possam continuar assistindo os podcasts da empresa. Nós estaremos cumprindo aí com essa promessa de uma vez por mês estar trazendo conteúdos e com certeza é um desafio para a Super Safra, é um desafio para mim, é um desafio para os nossos participantes, né? Estar na frente de uma câmera, comunicar, mas nós estamos aqui com muito conhecimento, eu acredito que nós temos que somar para dividir. Hoje eu aprendi muito, mas muito com vocês, contigo, Mara, contigo, Josiana, e eu não tenho dúvida que esse aprendizado, né, não fica aqui. No momento que a gente tem essa coragem de divulgar, distribuir, colocar na nossa página social, deixar isso aberto, com certeza alguém aí vai acreditar que uma fala da Mara vai agregar no seu negócio, uma fala da Josiana, vai inspirar muita gente, a gente cumpre aí com o nosso propósito, que era falar sobre estratégia e inspiração no agro, porque foi uma estratégia, é uma estratégia estar aqui, né, vencendo essa barreira, vencendo essa vergonha de estar com as câmeras, né, com o pessoal aqui todos nos olhando, que isso não está aparecendo ainda, mas eu fico muito feliz em conseguir cumprir com esse compromisso, com essa meta que eu coloquei para mim mesma, de que a Super Safra, ela não pode ser uma empresa que apenas vende o produto. Ela tem que levar algo melhor, né, alguma solução para o produtor, mas também levar para a sociedade, porque é ela que está sendo alimentada por esses ricos produtores, né, que estão trabalhando, enfrentando dificuldades como vários setores, e que a gente possa aí começar a compreender, entender melhor essa história. Muito obrigada.